Dizem que existem 365 não temas espalhados pela Bíblia. E se isso for uma verdade, significa que todos os dias a gente vai ter medo de alguma coisa e que também todos os dias Deus vai falar para a gente não temer. E quando a gente recebe uma direção, uma promessa de Deus, de fato a gente vai enfrentar muitos inimigos externos, obstáculos na nossa caminhada, mas eu acredito que a maioria das vezes que a gente fracassa e desiste é por causa dos nossos inimigos internos, as nossas inseguranças, as nossas ansiedades, as nossas comparações e o medo. O medo é o que mais nos paralisa e que faz a gente não viver o cumprimento de muitas das promessas que a gente recebe de Deus. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu tenho alguns textos que eu quero usar com você hoje nessa reflexão. E também tem um contexto, porque essa reflexão surgiu na quinta-feira passada. Enquanto eu fazia o meu devocional, novamente Deus ministrou sobre algo pontual que eu estava passando. E eu vou te dar um contexto para você entender. Eu gosto sempre de contextualizar para você entender que não surgiu do nada, tudo que eu falo vem de algum lugar. Em outubro de 2025, eu recebi de Deus uma direção de sair do Instagram para escrever um livro. Eu não tinha um tempo determinado, eu não sabia quanto tempo eu ficaria fora, nem como aconteceria, mas eu tinha essa direção para sair e escrever um livro. E eu comecei a viver um processo com Deus, um processo mesmo. O livro foi escrito através desse processo, foi resultado desses processos que eu vim passando com Deus. E surgiram muitas coisas, muitos direcionamentos, enfim. Eu tinha essa direção, obedeci, aconteceu. E em abril desse ano, já com o livro pronto, escrito, pronto para ser lançado, eu ainda não tinha uma data. Eu não tinha um formato de como fazer nem quando lançar. E eu estava com muita dúvida, porque eu precisava da direção de Deus e não tinha certeza de nada em relação ao lançamento. E aí eu desabafei isso com uma amiga e recebi dela o conselho de jejuar e orar especificamente por isso, para que Deus me desse clareza, me desse uma direção. E assim eu fiz. Então, depois de um tempo de jejum e oração, eu recebi de Deus a direção de como fazer, quando fazer, tudo que eu precisava, Deus me deu a clareza. Como a direção foi dada antecipadamente, em abril eu já tinha direção do que fazer esse mês e o mês que vem, que é justamente o tempo que eu vou voltar para o Instagram e começar todo o processo de lançamento do livro, do e-book, do devocional. E eu percebi que meu coração estava ficando acelerado, ansioso, temeroso, conforme o tempo foi passando, de abril para cá. E principalmente nesses últimos dias, que já está prestes a acontecer todo esse movimento de volta, enfim. E eu fui falar com Deus. Na quinta-feira eu estava extremamente ansiosa, com o coração temeroso, sentindo que alguma coisa estava acontecendo dentro de mim. Fui em oração e falei: Senhor, eu estou percebendo que eu estou ficando assim, ansiosa, temerosa. O Senhor falou muitas coisas, eu creio no Senhor, mas está acontecendo. Eu não ignorei, eu levei para Deus os meus sentimentos e falei: olha, está acontecendo isso aqui, eu estou com medo. Eu estou angustiada, eu estou ansiosa. Então eu falei para Deus: Senhor, eu estou com medo, eu estou angustiada, e eu preciso que o Senhor me direcione, eu preciso de uma palavra sua, de uma direção, de algo que tire esse medo, essa angústia do meu coração. E eu não quero, eu falei bem assim para Deus, eu não quero que o Senhor fale comigo em vídeo, nem profeta nenhum, eu quero que o Senhor fale comigo na sua palavra, que o seu Espírito me convença, que o seu Espírito fale comigo, para que eu não tenha dúvida de que é o Senhor que está falando. Então eu abri a minha Bíblia e caiu num texto específico falando sobre isso. Deus ministrou muito ao meu coração. Eu fiz o meu devocional, né, o meu devocional pessoal, eu escrevi as minhas anotações, e fui muito ministrada por Deus. Ali o meu medo ele começou a sumir e foi preenchido pela confiança em Deus de fato. E na hora eu senti fortemente no meu coração de compartilhar isso em forma de vídeo. Eu sabia na quinta-feira que isso seria o tema desse vídeo hoje. Ontem eu orei, Deus confirmou também, porque eu senti dentro de mim a confirmação do Espírito falando que existem pessoas que têm promessas de Deus, tá no caminho da promessa, tá obedecendo, tá prestes a acontecer, mas ela tá com medo e o medo tá paralisando. Então hoje eu quero compartilhar com você o que o Senhor colocou no meu coração. E eu vou começar por um texto bíblico, tá bom? O primeiro texto que eu quero ler é o Salmo 13, o verso 5, mas eu vou ler todo ele, porque ele é curtinho, para você entender do que se trata. É um Salmo de Davi, e o verso 5 é o que importa, mas preste atenção na leitura, tá? Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando o meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor meu Deus. Restaura o brilho dos meus olhos, ou morrerei. Não permitas que os meus inimigos digam: nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com o meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor porque ele é bom para mim. Percebe que o salmista ele começa falando sobre inimigos dentro? Ele fala: até quando, Senhor, eu vou ter que lutar com essa angústia dentro da minha alma? Até quando os meus inimigos vão ter vantagem sobre mim? Ele estava falando de inimigos de fora, literais, com certeza.
mas ele estava falando sobre a angústia de dentro também, que é o inimigo real dele. Então o texto começa com Davi colocando isso para fora, falando sobre as angústias de dentro, os inimigos que estavam tentando ter vantagem sobre ele. Mas repentinamente, no verso 5, parece que Davi parou e se lembrou do amor de Deus. Ele fala: Eu, porém, confio em teu amor. Significa que ele estava numa crise interna, vendo as coisas acontecerem, questionando com certeza, mas de repente ele para e se lembra: há um motivo para eu não temer. Então Davi, ele começa a trazer a solução para essa angústia, para essa luta interna que ele está passando, ligando isso ao amor de Deus. Por quê? Quando a gente pensa em amor nos moldes humanos, a gente pensa no amor romântico, o amor entre uma mulher e um homem e tal. Mas o amor de Deus é completamente diferente. E o amor é uma palavra que comporta outras palavras dentro de si. Então o amor de Deus não é só esse amor que a gente tem essa visão. É um amor que está ligado à proteção, à segurança, à fidelidade, ao cuidado, ao zelo. Então, esse amor carrega outras palavras dentro de si. Então, quando a gente pensa no amor de Deus por nós, a gente está falando também que Ele nos protege, que Ele nos dá segurança, que Ele nos consola. Então, é um amor que comporta outras características dentro de si. Então, quando Davi fala, eu, porém, confio no amor de Deus, ele está falando que eu confio nesse amor e eu sei que esse amor vai me garantir proteção, segurança, tudo que eu preciso está embutido nesse amor de Deus. Então ele começa a trazer a lembrança que Deus o ama e porque ele o ama, ele protege. Então quando a gente pensa no amor de Deus, deveríamos ter essa visão de que existem coisas embutidas nesse amor. Quando Deus nos ama, ele nos consola, ele nos protege, ele nos cuida. Então é esse amor que Davi está falando. Então a primeira solução bíblica para o medo é trazer à memória, é pensar, é relembrar, é se lembrar do amor de Deus. Porque lá em 1 João, no capítulo 4, o verso 18, a partir do verso 18, fala que no amor não existe medo. Pois o perfeito amor, e o amor de Deus é perfeito, lança fora todo medo. Então, quando a gente começa a lembrar do amor de Deus por nós e a saber que nesse amor existem outras coisas embutidas, a gente começa a ter uma nova visão sobre a realidade. O que Davi está falando é, quando eu tenho a consciência de que existe um Deus no céu que me ama, isso começa a curar o meu medo, porque eu sei que Ele está para me proteger, porque o amor dele também significa proteção, o amor dele também significa cuidado. E o texto lá de 1 João continua falando que se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. A versão Nova Bíblia Viva em português traduziu esse finalzinho de versículo assim, ó. Isso mostra que não estamos completamente convencidos de que ele realmente nos ama. Então significa que o medo também é uma crise de convicção em relação à paternidade de Deus e ao cuidado dele, ao afeto dele, ao amor dele por nós. Então se a gente teme, significa que a gente não tem convicção plena no amor de Deus e no cuidado dele. Então, no fundo, o medo é também uma crise de fé, é uma crise de crença. Ou seja, o medo só cresce onde há dúvidas em relação ao amor de Deus e ao cuidado de Deus. Se eu tenho dúvidas de que Deus me ama de fato, eu vou ter medo, porque eu começo a questionar: será que ele me ama? Será que ele vai cuidar de mim? Será que eu vou chegar lá, por exemplo, no dia de voltar para o Instagram e eu vou ter o cuidado de Deus, a direção de Deus? Então, onde há dúvida, há medo. Onde há fé, onde há crença, onde eu acredito, eu começo a ter confiança. Começo a ter segurança e a agir com essa segurança, essa confiança que vem desse amor. Mas se eu tenho dúvida, eu começo a oscilar e a temer. E é justamente aí que o inimigo trabalha. Ele sabe que ele não pode mudar o fato de que Deus nos ama. Ele não pode mudar o amor de Deus por nós. Então ele vai trabalhar a nossa convicção em relação a esse amor. Ele tenta mudar a nossa percepção em relação a esse amor através da dúvida. Por isso que ele lança tantos questionamentos na nossa cabeça. Porque na dúvida, o medo nasce. Ele lança a dúvida, se você aceita a dúvida, o medo começa a entrar. O medo entrando dentro de você, você começa a paralisar. E alguém paralisado pelo medo, ele não consegue cumprir o chamado. E esse é justamente o objetivo dele, de que você seja paralisado e não viva o cumprimento da promessa, não exerça o seu dom, não exerça o seu chamado e fique nessa paralisia eterna na vida. Agora, quando eu faço o caminho inverso da convicção, da fé plena, da certeza de que Deus me ama e por isso Ele vai cuidar de mim, o medo começa a perder a força. Porque o amor de Deus é a raiz de toda a segurança. O amor de Deus é maior do que qualquer ameaça que exista, seja real ou seja imaginária. Porque também os nossos medos nem sempre são reais.
A maioria deles, eu diria, que são frutos da nossa imaginação. Uma imaginação que, às vezes, muitas vezes, está sendo influenciada justamente pelo inimigo. São setas malignas. E sobre isso, Paulo escreve lá em Filipenses sobre como deve ser a nossa mentalidade, como devem ser os nossos pensamentos. Em primeiro lugar, ele fala: pensem em tudo o que é verdadeiro. Então a gente começa a questionar os nossos pensamentos, se de fato o que a gente está pensando é uma verdade. Se não for, a gente precisa descartar, porque aí começa a tirar, começa a parar de alimentar essas paranoias, essas dúvidas que o inimigo lança. Quando você começa a filtrar pela verdade, isso não é verdade? Se não for, você começa a lançar fora e o medo começa também a perder força, porque a maioria dos nossos medos são fantasiosos. Quando a gente passa pelo filtro da verdade, a gente vai ver que a verdade é que Deus nos ama, Ele está conosco e isso é o que traz segurança. É como uma criança sentada no colo do pai e que daqui a pouco um cachorro late, acontece alguma coisa, um trovão cai, um barulho, sei lá, e ela vai ter esse susto inicial. Então ela vai ter o medo inicial, mas ela se lembra, eu estou no colo do meu pai e ele vai me proteger. Então essa convicção do amor de Deus vai dar essa segurança para a gente de que pode acontecer o que for externamente ou internamente. Eu sei que Deus me ama, Ele está comigo. Então eu tenho segurança, eu estou no colo do Pai. Esse amor é esse colo que vai dar segurança. E a outra face do medo, descrita lá em 1 João, ele fala que se temos medo é porque tememos o castigo. Isso significa que a gente está esperando de Deus sempre o pior. Não que Ele é um Pai que nos ama e que nos vai proteger. A gente vive quase que uma orfandade. A gente pensa que se errar, se fazer alguma coisa errada, Ele vai nos castigar e não nos corrigir. E essa lógica prende a gente cada vez mais no medo e paralisa cada vez mais, porque a lógica de Deus não é essa. Quando alguém erra, Deus sempre dá a oportunidade dessa pessoa corrigir o erro. Então não vem um castigo de Deus, vem a correção dele. O perfeito amor corrige, não castiga. A nossa teimosia, a nossa rebeldia, sim, atrai o castigo de Deus. Mas eu nunca vi Deus castigar uma pessoa que se arrependeu, que buscou corrigir o erro. Deus é um pai amoroso que corrige. O castigo somos nós que atraímos quando nós nos rebelamos contra Deus. Percebe como o medo ele vai tomando cada vez mais a forma de um afastamento da verdade sobre Deus e sobre nós? Quanto mais longe a gente estiver da verdade sobre Deus e da verdade sobre o amor dele por nós, a gente vai ter medo. E desse medo a gente vai ser paralisado. E agora eu volto lá para o Salmos 13, no verso 5, quando Davi fala: Eu, porém, confio em teu amor. Ele está falando: olha, Senhor, de fato, eu tive medo do cachorro latindo, eu tive medo quando o trovão fez barulho, mas eu me lembrei do seu amor. E eu lembrei que o Senhor me ama tanto que não vai deixar eu passar por isso sozinho. Eu lembrei que o Senhor não falha. O seu amor por mim não falha. E o medo, ele está relacionado a esse pensamento de que Deus não vai estar com a gente, de que Deus vai falhar com a gente. Mas isso é uma mentira, porque o amor de Deus não é um amor passivo, não é um amor teórico, é um amor que se traduz em ações, é um amor que se traduz em livramentos, em proteção, em provisão. Deus nos ama, isso é um fato que não dá para mudar. Então, o que Deus está falando para mim, para você, é: pare de olhar para as circunstâncias e achar que eu vou falhar. Eu estou com você e corre o risco de você desistir, mas não há a possibilidade de eu falhar com você. Eu fiz uma promessa, eu dei uma direção e eu vou estar com você lá. Se você olhar para mim e confiar no meu amor, confiar que o meu amor é suficiente para te proteger, para estar contigo, para te prover tudo que você precisa. No meu amor, a segurança. Confie no meu amor, traga à memória o fato imutável de que eu te amo e eu estou contigo. Então, o que eu quero trazer para você de ensino, através dessa reflexão, é: sempre que o medo surgir, que a dúvida bater, que a insegurança, a ansiedade, a comparação surgir, porque eles vão surgir, sempre vai surgir. Todos os dias você vai temer alguma coisa. E todos os dias você precisa trazer à memória a verdade. Pense no que é verdadeiro. E qual é a verdade? O que o salmista falou: eu confio no amor de Deus. A raiz de toda a segurança é estar firmado, convicto, plenamente convencido do amor de Deus. É acreditar nesse amor. Porque é esse amor, essa confiança que vai trazer todo o resto. Eu confio que Deus me ama e eu sei que nesse amor está embutido toda a proteção, toda a provisão. E eu sei que Ele está comigo. Ele me deu uma direção e Ele vai estar comigo nela, no processo, no cumprimento. Ele está comigo, eu não preciso temer. Deus que fez a promessa, Ele está contigo no processo, Ele está contigo em cada etapa dessa promessa, até que chegue o dia do cumprimento. E Ele não some quando se cumpre a promessa, Ele continua com você. Se você crer, confiar nesse amor, confie nesse amor, e esse amor, o perfeito amor, vai lançar fora todo o medo, como diz a palavra. Eu espero que essa reflexão tenha te edificado, te consolado, como consolou a mim quando eu li tudo isso e quando Deus ministrou no meu coração.
e que a partir de hoje você viva com essa verdade. Pense no que é verdadeiro e se lembre, Deus te ama e esse amor representa proteção. Tudo que você precisa está ligado a esse amor, tá bom? Eu peço também que se você gostou desse vídeo, que Deus falou com você, curta, compartilhe, se inscreva neste canal e a gente se vê no próximo vídeo.